Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026. A semana está começando e talvez você tenha acordado antes mesmo do despertador porque a cabeça já estava cheia. Tem dia em que o corpo sai da cama, mas o coração demora um pouco mais. Você coloca a água do café, arruma alguma coisa pela casa, olha o celular, pensa no horário, no trânsito, no trabalho, nas crianças, numa consulta, numa conta que vence, e parece que o dia já começou pesado antes mesmo de você sair de casa. Talvez você esteja assim hoje, pensando em tudo o que precisa resolver e sem saber por onde começar. Talvez exista uma conversa que você vem adiando porque sabe que não será fácil. Talvez o dinheiro esteja contado e você já tenha feito as contas várias vezes tentando descobrir como pagar o aluguel, o mercado, o remédio, a luz, os boletos. Ou talvez a sua preocupação nem seja com você, é com o filho, com seu marido, sua esposa, com sua mãe, seu pai, com alguém que você ama e que está passando por uma fase difícil. E o mais cansativo é perceber que existem coisas que você simplesmente não consegue resolver no lugar da outra pessoa. A gente gostaria de poder tirar a dor de quem ama com as próprias mãos. Gostaria de dizer, deixa que eu resolvo, mas nem sempre dá. Então a gente continua, prepara o café, vai trabalhar, cuida da casa. Responde quando perguntam se está tudo bem, faz o almoço, pega o ônibus, enfrenta o trânsito, volta para casa e por dentro continua carregando aquela preocupação. Mas nesta manhã eu quero convidar você a não carregar tudo sozinho. Não porque os problemas desapareceram durante a noite, não porque hoje todas as respostas vão chegar, mas porque Deus pode entrar conosco exatamente naquilo que ainda não conseguimos resolver. Por isso, onde você estiver, faça comigo o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque eu acordei e tenho diante de mim mais um dia. Antes de correr para minhas obrigações, eu quero ficar alguns instantes contigo. Tu sabes como eu acordei, sabes se dormi bem ou se passei a noite pensando. Sabes o nome da pessoa que está ocupando meus pensamentos agora. Sabes da conta que me preocupa, da resposta que estou esperando, do problema dentro da minha casa e daquela decisão que ainda não tive coragem de tomar. Eu não quero fingir diante de Ti, por isso recebe esta segunda-feira como ela é. Recebe meu trabalho, meus compromissos, minhas preocupações, minha família e também aquilo que não está acontecendo como eu gostaria. E é bonito perceber que o Evangelho de hoje fala justamente de algo muito simples, algo que acontece longe dos nossos olhos. No Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 24 a 26, Jesus fala do grão de trigo que cai na terra e morre para produzir fruto. Pense numa semente. Depois que ela é colocada na terra, durante algum tempo parece que nada acontece. Você olha e vê apenas terra, nenhuma folha, nenhum broto, nenhum sinal. Mas isso não significa que a semente esteja abandonada. Existe um processo acontecendo onde os olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez seja justamente disso que você precisava se lembrar nesta manhã. Há coisas na sua vida que você entregou a Deus e ainda parecem exatamente iguais. Você rezou pelo seu filho e ainda não viu mudança. Rezou pelo casamento, rezou por trabalho, rezou pela saúde, pediu uma direção, tentou fazer a coisa certa. E talvez esteja pensando, Senhor, será que minha oração chegou até Ti? Chegou. Talvez você ainda esteja olhando apenas para a terra e esperando aparecer o primeiro broto. Senhor, dá-me paciência para os processos que eu não posso apressar. Dá-me fé para continuar quando meus olhos ainda não enxergam o resultado. E nesta segunda-feira, quando eu sentir vontade de controlar tudo, lembra-me de uma coisa simples. Nem tudo que está escondido está parado. Às vezes, enquanto eu penso que nada está acontecendo,
Tu já estás trabalhando no lugar onde meus olhos ainda não conseguem alcançar. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja respeitar o tempo daquilo que ainda está crescendo. A gente gosta de resposta rápida. Quando manda uma mensagem, olha o celular esperando a resposta. Quando faz uma entrevista de emprego, quer saber logo se foi aprovado. Quando começa um tratamento, deseja sentir melhora nos primeiros dias. Quando conversa com o filho, espera que ele entenda imediatamente. Quando pede alguma coisa a Deus, no fundo também gostaria de acordar no dia seguinte e perceber que tudo mudou. Mas nem sempre a vida funciona assim. E a fé também passa por períodos em que precisamos continuar caminhando sem enxergar resultado. Jesus usa a imagem do grão de trigo porque ela é muito simples. Uma semente não faz barulho enquanto cresce, ela não anuncia o que está acontecendo, fica escondida. E é justamente ali onde ninguém vê que começa a transformação. Talvez existam coisas acontecendo dentro de você que você mesmo ainda não percebeu. Talvez aquela dificuldade esteja ensinando você a ter mais paciência. Talvez uma porta que não abriu tenha impedido você de entrar num caminho que não seria bom. Talvez aquela espera esteja fazendo você amadurecer. Talvez você esteja aprendendo a rezar de um jeito diferente, não apenas pedindo que Deus faça aquilo que você deseja, mas perguntando também: Senhor, o que queres fazer em mim enquanto eu espero? Essa pergunta muda muita coisa. Porque existem situações que nós não conseguimos mudar imediatamente, mas Deus pode começar mudando a maneira como atravessamos essas situações. Por isso eu quero rezar especialmente por você que começou esta segunda-feira cansado de esperar. Senhor, olha para essa pessoa que está rezando conosco agora. Tu sabes há quanto tempo ela pede pela mesma coisa. Talvez ninguém mais saiba. Talvez ela já tenha parado até de comentar com outras pessoas porque está cansada de ouvir conselhos. Mas tu sabes, pensa, Senhor, naquela mãe que acordou hoje preocupada com o filho. Ela já conversou, já aconselhou, já chorou escondida, já pediu ajuda, já colocou o nome dele tantas vezes em oração. E agora ela não sabe mais o que fazer. Cuida desse filho, Senhor. Vai onde essa mãe não consegue ir. Fala o coração dele onde as palavras dela já não conseguem chegar. E dá também descanso ao coração dessa mãe, porque amar alguém não significa conseguir controlar todos os caminhos dessa pessoa. Olha também para aquele pai que saiu cedo para trabalhar carregando preocupações que não contou para ninguém. Talvez esteja preocupado com dinheiro. Talvez esteja fazendo contas enquanto trabalha. Quanto entra, quanto sai. O que precisa pagar primeiro, o que pode esperar mais alguns dias. Senhor, abre caminhos dignos de trabalho e sustento, que não falte o pão de cada dia, que não falte comida na mesa, que não falte o necessário para o aluguel, para o remédio, para a escola, para aquilo que mantém uma casa de pé. Olha também para os jovens das nossas famílias, há jovens que estão perdidos sem conseguir admitir que estão perdidos. Alguns se afastaram da família, outros se afastaram da igreja. Outros carregam uma tristeza que escondem atrás do celular, das brincadeiras, das saídas, do silêncio dentro do quarto. Senhor, aproxima-te deles. Protege aqueles que estão sendo atraídos pelas drogas, pela violência, por amizades que os levam para caminhos perigosos. E quando os pais não souberem como conversar, dá-lhes sabedoria para não transformar preocupação em agressividade. Ensina nossas famílias a escutar antes de julgar, a acolher antes de condenar, a permanecer perto mesmo quando não sabemos o que dizer. Jesus, tu disseste que quem te serve deve te seguir. Então ensina-nos a seguir-te também quando seguir significa abrir mão do orgulho, quando significa pedir perdão primeiro, quando significa voltar para casa e tentar conversar outra vez, quando significa parar de querer vencer uma discussão para começar a cuidar de uma relação. Há coisas dentro de nós que também precisam cair por terra como aquela semente. Talvez seja o ressentimento, talvez seja a necessidade de ter sempre razão, talvez seja aquela mágoa antiga
que levamos de um dia para outro e que já está roubando nossa paz. Senhor, eu não quero carregar durante esta nova semana aquilo que Tu já estás me convidando a entregar. Coloco diante de Ti minhas relações, minha família e as pessoas que amo. E mesmo sem saber quando verei os frutos, quero continuar plantando aquilo que vem de Ti. Mais paciência, mais diálogo, mais perdão, mais presença, mais oração, porque muitas vezes uma família não começa a mudar quando todos mudam ao mesmo tempo. Às vezes a mudança começa silenciosamente no coração de uma única pessoa que decidiu deixar Deus começar por ela. E enquanto colocamos nossa família diante de Deus, eu quero lembrar também de quem começa esta semana enfrentando uma batalha no próprio corpo. Senhor, visita agora os doentes, visita quem acordou sentindo dor, quem precisa levantar devagar porque o corpo já não responde como antes. Quem separou os comprimidos em cima da mesa, tomou um remédio com um pouco de água e começou mais um dia esperando melhorar. Visita quem está esperando o resultado de um exame. Tu conheces aquela ansiedade que aparece quando o telefone toca, quando chega uma mensagem da clínica, quando se aproxima o dia da consulta. Há pessoas rezando conosco agora, que talvez estejam dentro de um hospital, outras estão acompanhando alguém. Há uma filha sentada ao lado da cama da mãe, há um marido cuidando da esposa, há uma mãe cansada porque passou a noite acordada com o filho. Há pessoas que aprenderam horários de medicamentos, consultas, exames e tratamentos porque alguém que elas amam ficou doente. Senhor, cuida também de quem cuida, porque muitas vezes todos perguntam pelo doente, mas quase ninguém pergunta como está aquele que permanece ao lado dele. Dá força quando faltar força, dá paciência nos dias difíceis, dá serenidade quando vier o medo. Abençoa médicos, enfermeiros, cuidadores e todos aqueles que colocam conhecimento e dedicação a serviço da vida. E quando não houver uma resposta rápida, ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Talvez essa seja uma das lições da semente do Evangelho, não tentar viver amanhã antes que amanhã chegue. Hoje existe uma graça para hoje, o pão é para hoje, a força é para hoje, a presença de Deus é para hoje. Senhor, eu te entrego também nossa vida financeira. Tu sabes que existem preocupações que parecem muito pouco espirituais, mas tiram nosso sono. Uma geladeira quase vazia preocupa, um boleto vencendo preocupa, o aluguel chegando preocupa, o preço do remédio preocupa, não saber se haverá dinheiro suficiente até o fim do mês preocupa. Por isso, olha com misericórdia para quem está procurando emprego, para quem entregou o currículo e ainda não recebeu resposta, para quem está fazendo pequenos trabalhos, vendendo alguma coisa, trabalhando por diária, fazendo o possível para colocar comida dentro de casa. Abençoa quem sai cedo e volta tarde, quem pega ônibus lotado, quem enfrenta trânsito, quem trabalha debaixo do sol, quem abre uma pequena loja pela manhã sem saber como será o movimento, quem trabalha por conta própria e depende do serviço aparecer. Senhor, dá-nos o pão de cada dia e ensina-nos também a não perder a dignidade, nem a esperança quando atravessarmos tempos apertados. E agora, com todas essas necessidades diante de Ti, queremos rezar como uma só família. Não somos pessoas que têm tudo resolvido, somos filhos que precisam do Pai. Por isso, unidos na fé, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Senhor, quando pedimos o pão nosso de cada dia, não estamos pedindo somente alimento, estamos colocando diante de Ti aquilo de que precisamos para atravessar este dia. A paciência de hoje, a coragem de hoje,
a oportunidade de hoje, a reconciliação de hoje, a força de hoje. Talvez eu queira respostas para os próximos meses, mas Tu me convidas a caminhar contigo nesta segunda-feira. Então eu aceito viver este dia contigo e também quero Te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo café simples desta manhã, pela água que posso beber, pela roupa que tenho para vestir, por aquela pessoa que ontem perguntou se eu estava bem. Obrigado pela cama onde pude descansar, mesmo que meu sono não tenha sido perfeito. Obrigado por mais uma oportunidade de tentar novamente. Às vezes eu fico tão preocupado com aquilo que ainda falta que deixo de perceber aquilo que já chegou. Perdoa-me quando só vejo o problema e esqueço os pequenos cuidados espalhados pelo caminho. Hoje eu quero olhar diferente. Quero perceber o alimento sobre a mesa, o abraço, a conversa, o telefonema, o sorriso inesperado, a porta que se abriu, a ajuda que chegou justamente quando eu precisava. Recebe, Senhor, minha gratidão pelas coisas simples e recebe também aquilo que ainda não está resolvido. Eu não preciso esperar minha vida ficar perfeita para colocá-la em Tuas mãos. Eu Te entrego minha vida como ela está, com o que floresceu e com aquilo que ainda parece apenas uma semente escondida debaixo da terra. E mesmo sem enxergar todos os frutos, nesta manhã eu escolho continuar confiando. E agora, antes de terminar esta oração, eu quero convidar você a colocar diante de Deus uma coisa muito concreta. Não precisa dizer em voz alta. Pense apenas naquela situação que mais tem ocupado seus pensamentos nos últimos dias. Talvez seja uma pessoa, talvez seja uma dívida, uma doença, uma decisão, uma porta que você gostaria que se abrisse, uma conversa que precisa acontecer, ou alguma coisa que você tentou resolver tantas vezes que já nem sabe mais o que fazer. Coloque isso diante de Jesus agora. Senhor, aqui está. Eu não sei como tudo vai terminar, não sei quanto tempo ainda será necessário, não sei quando verei o fruto, mas eu sei em quem estou colocando esta situação. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Recebe aquilo que hoje pesa no meu coração. Recebe minha família, recebe meus filhos, recebe meu trabalho, recebe minha saúde, recebe aquilo que posso mudar e aquilo que não depende mais de mim. E se existe dentro de mim alguma coisa que precisa morrer para que uma vida nova possa nascer, mostra-me com delicadeza. Talvez seja meu orgulho, talvez seja a necessidade de controlar tudo, talvez seja uma mágoa que continua alimentando, talvez seja o medo de tentar novamente depois de uma decepção. Talvez eu precise parar de insistir em fazer tudo sozinho. Jesus, ensina-me a entregar. Agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Imagine uma pequena semente na palma da sua mão, tão pequena que parece não carregar nada dentro dela. Agora imagine você colocando essa semente na terra. Você cobre com cuidado. Depois disso, seus olhos já não conseguem vê-la, mas ela continua ali. Assim também existem coisas que você colocou nas mãos de Deus e que hoje já não consegue acompanhar. Você não sabe o que está acontecendo, não sabe quando alguma coisa vai mudar, não sabe como Deus está conduzindo. E talvez seja justamente aí que a confiança começa. Imagine agora Jesus se aproximando de você, não para explicar tudo, não para mostrar o futuro inteiro. Ele apenas permanece perto, olha para você com misericórdia e conhece perfeitamente aquilo que você trouxe para esta oração. E no silêncio do seu coração, escute: meu filho, minha filha, permaneça comigo, eu conheço aquilo que você colocou em minhas mãos. Fique alguns segundos nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não procure palavras bonitas. Se você só consegue dizer Senhor me ajuda, diga isso. Se precisa chorar, chore. Se não consegue dizer nada, permaneça em silêncio. Deus também entende aquilo que o coração não consegue transformar em palavras. Senhor, recebe este silêncio. Recebe aquilo que não conseguimos explicar. E que a Tua bênção desça agora sobre cada pessoa que rezou conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso abençoe você nesta segunda-feira. Que Ele abençoe sua casa, sua família e cada pessoa que mora com você. Que abençoe a porta pela qual você vai sair para trabalhar, o caminho que você vai percorrer, o ônibus que vai pegar, o carro que vai dirigir, o lugar onde vai trabalhar, as mãos que hoje vão preparar comida, limpar uma casa, cuidar de alguém, atender pessoas, carregar peso, escrever, ensinar, construir, vender, dirigir ou servir. Que Deus abençoe também aqueles que permanecerão em casa. Que haja paz onde existe tensão, diálogo onde existe distância, perdão onde existe ferida, esperança onde alguém já estava pensando em desistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de seguir seu dia, guarde uma frase no coração: eu não preciso enxergar o fruto para continuar confiando em Deus. Quando a ansiedade chegar, repita. Quando alguma coisa não acontecer no seu tempo, repita. Quando você olhar para uma situação e pensar que nada está mudando, lembre-se da semente. Há processos que acontecem no silêncio. Há respostas que amadurecem devagar. Há transformações que começam onde nossos olhos não alcançam. Hoje, escolha fazer bem aquilo que está nas suas mãos e entregar a Deus aquilo que você não consegue controlar. Se quiser, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no que estás fazendo. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, alguém que plantou muito e ainda não viu frutos, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando apenas de uma palavra que a ajude a atravessar esta segunda-feira com um pouco mais de esperança. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. Não caminhe sozinho. Permaneça na paz do Senhor. Que esta nova semana seja vivida um dia de cada vez, com os pés na realidade e o coração nas mãos de Deus. Lembre-se, a semente escondida não está esquecida. Evangelizar é preciso.